Fala pessoal, bem-vindo ao webinar de hoje. Só vou esperar mais um pouco para dar um tempo para quem não entrou ainda. E em alguns minutinhos a gente já vai começar a apresentação. Aquela pausa estratégica para quem quiser pegar um café, pegar um caderno aí, porque vai ter bastante coisa legal para anotar e aplicar no site depois. Então vamos dar início ao webinar de hoje. Meu nome é Pedro. Só para lembrar que tem um chat aqui na lateral em que você pode fazer perguntas ao longo do webinar e no final a gente reserva um tempo para endereçar essas perguntas. Então fica à vontade, aí o Luiz já deu início aí ao chat, fiquem à vontade para mandarem as perguntas aqui, podem ser dúvidas mais técnicas também, dado que o assunto de hoje é bem relacionado à monetização e algo bem prático que a gente pode aplicar nos nossos sites. E qualquer coisa eu vou respondendo essas dúvidas no final do webinar. Para quem não estava ontem na apresentação, né, a gente fez um webinar ontem sobre aprovação do AdSense. O meu nome é Pedro, eu sou gerente de expansão na Monetize More. Eu já ajudei mais de 400 sites a aumentarem receita com anúncio, a fazer uma monetização diferenciada e melhorar as receitas. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês hoje no que se refere a posicionamento de anúncios. A gente escolheu o tema de posicionamento porque é um tema que é uma dúvida muito comum dos publishers, né, dos editores. E não é um tema que seja fácil, não é um tema, digamos, preto no branco, e há bastante espaço para discussão, dado que o posicionamento ideal dos anúncios ele depende muito do site, do tipo de conteúdo, do tipo de usuário que navega nesse site. Então, antes de eu entrar em dicas detalhadas, é válido mencionar que a melhor forma de você otimizar o posicionamento dos seus anúncios é você se colocar no lugar do seu usuário. Então, tente entender o seu tipo de usuário, qual que é a intenção dele quando ele visita o seu site. O que ele faz nessa página, nesse tipo de conteúdo específico, quando ele está navegando. Qual lugar do seu site, tanto no desktop quanto no mobile, chama mais atenção? Como que você consegue balancear conteúdo, experiência com anúncios, de forma que você não tenha muitos anúncios, mas também você não esteja deixando de monetizar, maximizar suas receitas. Como que você pode manter essa página uma boa experiência para o usuário, né? Que a gente conversou ontem que conta muito em relação ao Google, essa experiência é o que faz muitas vezes você ranquear, é o que faz você ter uma conta sadia, tanto no AdSense quanto em outras redes. Então, como manter essa página, digamos, atraente para o usuário, para que ele fique mais tempo navegando no seu conteúdo. Quando você responder essas perguntas, você vai perceber vários pontos de melhoria nos seus anúncios e você com certeza vai conseguir implementar algumas das coisas que eu vou falar adiante. Então, quando você posiciona um anúncio, tem uma forma fácil de ser feita isso, digamos com o AdSense. Hoje o AdSense conta com uma funcionalidade chamada Auto Ads, anúncios automáticos, em que basicamente você habilita essa funcionalidade e os seus anúncios são posicionados automaticamente no site. Inclusive, você pode selecionar qual o grau de quantos anúncios você quer, né? Então, se você quer maximizar a receita ou se você quer uma melhor UX, e você pode até
escolher formatos específicos, como o formato de rodapé, o formato de vinheta, né? Que é aquele anúncio que aparece entre uma transição de página e outra. E é uma forma assim muito utilizada pelos publishers que querem, digamos, um approach mais prático, não querem despender tanto tempo testando ou fazendo manual, mas eu posso dizer com garantia que não é a forma que a gente percebe que maximiza a receita, porque é uma funcionalidade que ela tem, ela não nem sempre acerta no posicionamento, né? A gente também tem um posicionamento automático na Monetize More, então para os clientes que estão assistindo ou para quem está interessado, a gente faz esse tipo de posicionamento automático com a nossa tecnologia também. E para quem faz manual, que é a grande maioria, né, algumas dicas básicas seriam evitar empurrar o conteúdo para baixo da dobra. Então, se você coloca um anúncio logo depois do título, ou até antes do título, evitar que você mostre o anúncio todo e acabe faltando espaço para o conteúdo. Isso acontece muito no celular, né? Então, a forma ideal é você mostrar um pouco de conteúdo e se você quiser mostrar um anúncio, evitar que 100% do anúncio apareça já na primeira dobra, na primeira rolagem, porque isso faz com que toda a parte de conteúdo vá para baixo e muitas vezes o usuário ele cai no seu site, ele já é impactado com o anúncio, ele acaba fazendo a rolagem e nem vendo esse anúncio, né? Às vezes não dá nem tempo de carregar esse anúncio. Então, evitar empurrar o conteúdo para baixo da dobra. Adicione rótulo aos anúncios. É algo que pouquíssimas pessoas fazem, é uma recomendação bem forte do Google de você colocar o rótulo adequado, tanto anúncios quanto link patrocinados, que são os dois rótulos oficialmente recomendados pelo Google AdSense. Você otimizar os tamanhos dos seus anúncios, então a gente sabe que os tamanhos ideais para celular, 300 por 250, 336 por 280, 320 por 100, são tamanhos diferentes dos adequados para desktop, que são 728 por 90, 300 por 600. Então, você entender quais os melhores tamanhos e otimizar esses tamanhos é bem importante. No AdSense, você pode usar anúncios responsivos, o que acaba ajudando nessa otimização. E para quem utiliza o Google Ad Manager, para quem utiliza alguma outra plataforma, você pode escolher quais anúncios vão aparecer naquela posição. Então, por exemplo, para um anúncio dentro do conteúdo, às vezes você prefere colocar só 300 por 250 e 336 por 280, mas um anúncio de rodapé, aquele anchor que fica embaixo, obviamente você não vai colocar um 300 por 250, você vai preferir um 320 por 100 ou um 320 por 50. E uma coisa assim que é simples de se falar, mas às vezes o pessoal tem uma perspectiva de eu quero colocar mais anúncios no meu site. Muitas vezes menos é mais. Há vários estudos de caso de clientes que a gente conseguiu reduzir o número de anúncios e aumentar a receita, porque o cliente rodava alguns anúncios em posições de baixíssima visibilidade e baixíssima performance. Então não faz sentido rodar aqueles anúncios. A gente percebeu isso através de algumas estratégias que eu vou mostrar mais adiante, e acabou que depois de feita essa análise a gente removeu esses anúncios e isso fez com que a experiência do usuário melhorasse, o usuário ficasse mais tempo no site e consumisse os anúncios que realmente tinham mais visibilidade. Então, tente ter essa visão crítica, assim, que às vezes, muitas vezes menos é mais. Você remover algum anúncio pode impactar positivamente no desempenho na monetização do seu site. Algumas coisas que o Google AdSense bate bastante na tecla, em coisas que você não deve fazer, que você deve evitar ao máximo. Então, não incentive cliques acidentais. Se você faz com que uma parte do seu site imite um anúncio ou fique por cima de algum link do menu ou tem algum problema de navegação em que o usuário
clica num item do site e acaba sem querer clicando no anúncio, ou você confunde ele com um clique de download que na verdade está muito perto de um anúncio ou sobrepõe um anúncio. Então, se você tem essas características de incentivar a clique acidental, mais tardar, menos tardar, a sua conta pode cair. Então, evitar ao máximo isso, sempre estar testando, ver se isso acontece. Às vezes a gente publica um novo conteúdo, um novo formato, e sem querer tem algum link que sobrepõe com o anúncio. Então, você fazer essa checagem e evitar que isso aconteça é bem importante para não colocar risco na sua conta, né? Não incentivar os usuários a clicarem em anúncios com posições equivocadas, né? Então, se você coloca algum tipo de recomendação de outras matérias perto de um anúncio e você imita o anúncio, faz com que essa recomendação pareça muito um anúncio, isso pode incentivar o usuário a clicar naquela link pensando que aquilo é parte do site, mas na verdade é um anúncio. E a experiência que a gente vê é o usuário clicando e muitas vezes percebendo que ele cai em outro site e voltando para o site. E isso acaba gerando retenção de valores na conta, clique acidental. Então não é algo saudável para a sua conta. Não confundir os usuários, muitas vezes alinhando imagem com anúncio no final de conteúdo, ou colocando várias imagens, uma ao lado da outra, e um anúncio no meio, né? Isso muitas vezes pode confundir o usuário em que ele acha que aquele anúncio é, na verdade, uma imagem. Isso se enquadra também na questão de formatar o conteúdo para imitar os anúncios, o que é uma prática uma prática que realmente o Google AdSense adverte o publisher a não fazer. E como eu falei, não empurrar o conteúdo abaixo da dobra, o que faz com que o usuário caia no seu site e veja um anúncio primeiro, não vê nenhum conteúdo, e muitas vezes isso ou gera uma taxa de rejeição elevada, o usuário acaba saindo do site por não gostar da usabilidade, ou ele navega muito rápido, faz o scroll e acaba passando batido desse anúncio, e esse anúncio performa muito mal, né? Então, fazer essa análise é importante. Quando o seu conteúdo é não paginado, quando você não tem aquela opção de próxima página, a gente tem um post sobre o assunto em que a gente coloca os melhores posicionamentos. Então, não sei se dá para ver aqui direito na imagem, mas basicamente no desktop você pode ter um banner 728 por 90 logo após o título, você pode incluir alguns anúncios na lateral, uma sidebar que seja fixa, né? Enquanto o usuário faz o scroll, a sidebar não se move, ou você pode incluir até a primeira sidebar sem ser fixa e com o scroll aparecer uma outra sidebar, essa sendo fixa. Você vê isso muito no conteúdos da Forbes, alguns sites de notícia utilizam essa estratégia no desktop. E ao longo do conteúdo, para o desktop, os melhores posicionamentos são 728 por 90, mas também o 300 por 250. Então você pode colocar ao longo do conteúdo anúncios nesse tamanho, e o ideal é sempre fazer aquele mix de conteúdo e anúncio. Então você ter 2, 3 parágrafos de conteúdo e aí sim mostrar um anúncio. No mobile, você pode ter o anúncio após o título. Eu só recomendo que esse anúncio após o título não inclua o tamanho 300 por 250, porque aí você entra naquela violação de empurrar o conteúdo para baixo da dobra. Então você pode ter um anúncio após o título de 320 por 100 e 320 por 50, por exemplo. E ao longo do conteúdo, você geralmente coloca 300 por 250 e o 336 por 280, que são os tamanhos que melhor performam no mobile. E é claro que tanto no desktop quanto no mobile você pode incluir o anúncio de rodapé, lembrando que no AdSense esse anúncio ele só aparece no formato automático, você não pode inserir ele manualmente, mas se você utiliza o Google Ad Manager ou alguma outra plataforma
como a Monetize More, você pode sim pedir para essa unidade de anúncio no rodapé e inserir ela de forma manual. Ou você pode fazer o setup em que ela apareça à medida que o usuário deu scroll, né? Então, um comportamento bem legal é quando o usuário ele entra no site, ele vê só um anúncio, a cada scroll aparece outro anúncio, e no primeiro scroll, o anúncio de rodapé aparece. Esse comportamento ele fica bem legal em termos de usabilidade. Eu vou dar até um exemplo mais para frente de como que isso fica. E para quem gosta de fazer monetização nativa, utilizando Taboola, Outbrain, ou até os conteúdos recomendados do próprio Google AdSense, se você tem esse tipo de anúncio habilitado na sua conta, o ideal é você colocar no final da matéria, né, no final do conteúdo, assim que terminar o seu artigo. No Taboola a gente vê que ter rolagem infinita com um vídeo habilitado quando o usuário chega no feed do Taboola é o que dá o melhor desempenho. Uma coisa que é válido mencionar em relação à implementação dos anúncios é que se você tem conteúdos longos, em que você tem vários... você precisa de vários anúncios ao longo do conteúdo, digamos a cada 3 parágrafos, o ideal é você fazer uma implementação de lazy loading. O que seria lazy loading? Lazy loading é quando você chama o anúncio à medida que o conteúdo carrega. É possível utilizar, digamos, se você utiliza as tags da Monetize More, uma única tag, um único código em que você chama a cada X números de parágrafo aquela mesma tag, e isso faz com que os seus anúncios eles tenham uma visibilidade maior e você não esteja carregando tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu sou um usuário que eu entrei num conteúdo de 3.000 palavras, eu não vou querer que todos os anúncios sejam carregados ao mesmo tempo, porque eu nem cheguei no final do conteúdo ou no meio do conteúdo. Agora, se você carrega os anúncios à medida que o usuário está dando scroll, a usabilidade fica muito melhor. O tempo de carregamento diminui e a visibilidade dos anúncios aumenta consideravelmente. E só para quem não sabe, aquela métrica de visibilidade, ou viewability em inglês, é uma métrica muito utilizada pelos anunciantes. Inclusive tem anunciantes que eles setam compras de mídia para unidades que sejam pelo menos 70% de visibilidade para cima. Então, se você tem visibilidade muito baixa, é válido salientar que você pode estar deixando dinheiro na mesa. Que essas unidades de baixa visibilidade, muitas vezes, os anunciantes não estão interessados em comprar impressões delas, e acaba que o CPM, as métricas dessa unidade, ficam muito, muito aquém do desejado. Então, se você não fez essa análise ainda, depois desse webinar, é válido você parar para olhar para a sua conta do AdSense ou para o seu Google Ad Manager, gerar esses relatórios, e se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para contactar a nossa equipe. Para quem tem conteúdo paginado, que são sites, a gente vê muito isso nos sites do Taboola, o pessoal que compra tráfego através do Taboola, ou sites de notícia mais viral, utiliza bastante dessa prática de paginação. A paginação é considerada uma maneira, assim, digamos, simples de você maximizar o número de visualizações para cada sessão. Então você acaba que você consegue aumentar esse número, mas tem que tomar cuidado para usar isso da forma adequada. Então você quer ter conteúdo suficiente em cada página, até para a experiência do usuário não ficar ruim. Mas claro que se você tem um conteúdo muito grande ou uma lista e você quiser quebrar em páginas sem afetar muito a usabilidade do usuário, não tem problema. Aqui até tem, se você usa o WordPress, é bem fácil de fazer isso, é só você usar o atributo Next Page e que ele quebra o seu conteúdo em páginas, né? E para quem tem um conteúdo paginado, como é que a gente posiciona nos anúncios? No desktop é bem similar do que eu já falei, então você vai ter o sidebar e você vai ter o anúncio após o título e o anúncio ao longo do conteúdo.
O que muda um pouquinho é no mobile, né? Então, no mobile, além do anúncio 320 por 100 após o título e do anúncio 300 por 250 ao longo do conteúdo, você pode colocar um anúncio 300 por 250 logo antes da sidebar, da próxima página. Então, onde você tem o botão de continuar ou de próxima página, posicionar esse anúncio logo antes, claro que dando o devido distanciamento, né? No mínimo ali 20 pixels entre qualquer elemento da página e um anúncio, para evitar cliques acidentais. E muitas vezes você até pode posicionar um anúncio após o botão de paginação também. Aí depende muito do seu tipo de conteúdo e de quantos anúncios você já colocou ao longo da página. Lembrando que sempre evitar mais de um anúncio ao mesmo tempo na mesma rolagem. Então, por exemplo, se o usuário estiver navegando ao longo do conteúdo e ele vê 2 anúncios ao longo do conteúdo ao mesmo tempo, você muito provavelmente vai ter mais anúncio do que conteúdo. Isso caracteriza uma violação. O Felipe falou que o áudio está cortando um pouco. Está cortando para vocês, pessoal? Eu fiz o teste aqui e estava tranquilo. Talvez seja a sua conexão, Felipe. De qualquer forma, esse conteúdo ele vai ficar gravado e vai ser disponibilizado para vocês por e-mail também. Eu queria falar um pouquinho de anúncio rodapé. O anúncio que vai no rodapé, ele é um anúncio que é uma prática bem comum hoje em dia. Lembrando que no AdSense esse anúncio ele é inserido de forma automática, então não faça a inserção manual de anúncio rodapé no AdSense, isso é uma violação e pode fazer com que a sua conta seja banida, né? Então evitar que, se você quer fazer essa inserção manual, usar o Google Ad Manager e utilizar a demanda como AdExchange ou outras redes, para competir dentro do rodapé. E se você quiser fazer a inserção automática, é bem simples. Então, eu até coloquei aqui um screenshot de uma conta do AdSense, em que você vai no Auto Ads e você simplesmente habilita esse anúncio Anchor, né? E se você tiver com um script do Auto Ads, ele vai começar a aparecer. Às vezes ele aparece embaixo, às vezes ele aparece em cima. Basicamente, o Google decide aonde vai esse anúncio de forma automática. É uma prática bem comum para quem não tem o tempo para fazer a análise, mas posso garantir que se você tem o tempo ou se você tem um tráfego elevado, vale a pena fazer a inserção manual e gastar tempo testando posicionamentos diferentes com base no que a gente viu até aqui. Vai sim aumentar a sua receita se você conseguir fazer esses testes e melhorar as métricas dos seus anúncios. Uma coisa legal de falar do rodapé da Monetize More, ou se você fizer a inserção via GAM, via Google Ad Manager, é que esse rodapé ele aparece após a rolagem. Então ele não afeta muito a usabilidade assim que o usuário cai na página do seu site. Outra coisa é que ele pode ser facilmente fechado, então a gente consegue inserir um botãozinho para fechar ele no canto superior direito. Isso faz com que, se o usuário está incomodado com aquele rodapé, ele pode fechar e o rodapé não vai aparecer pelas próximas 24 horas. Tranquilo? Galera, estou vendo que está tendo várias perguntas aqui. Podem enviar as perguntas. Ao final da apresentação eu vou responder todas. Muitas perguntas bacanas. Em relação a teste e otimização, acho que essa aqui é a parte principal do webinar quando o assunto é testar. Então, se você utiliza o Google Ad Manager, que apresenta várias métricas de anúncios, o que você pode fazer? Você pode executar um relatório histórico dentro da sua conta, você pode dividir esse relatório por bloco de anúncio,
tamanho do criativo entregue e filtrar por diferentes dispositivos, desktop e mobile, e você vai conseguir ver as métricas para cada um desses blocos. O que você pode fazer para melhorar o posicionamento? Você retém os anúncios que têm um bom desempenho, então você não vai mexer naqueles que estão desempenhando de forma adequada, e você troca os que têm o pior desempenho. Então você pode começar pelo pior anúncio, tanto removendo ele, quanto trocando ele de lugar. Então se o desempenho é muito ruim e não tem outro lugar para colocar, às vezes você remover aquele anúncio ajuda na otimização do site, na performance. É contraintuitivo que você está removendo um anúncio, vai aumentar a monetização, mas isso acontece porque o carregamento fica mais rápido e o usuário acaba focando nos outros anúncios da página. Então, um clique num anúncio que gerava pouco, que tinha um CPM baixo, ele acaba indo agora para um anúncio de desempenho maior. Isso pode ajudar bastante na performance. Procure oportunidade de otimização, então tamanhos, posições, você vê quais tamanhos você roda para cada unidade, talvez inserir um tamanho a mais ou remover um tamanho. Você mudar a posição. Então, eu coloco o anúncio a cada 2 parágrafos. Eu vou começar a colocar a cada 3 para ver como fica. Ou eu vou começar a colocar a cada subtítulo. Fazer essa disposição ajuda bastante. A qualidade do conteúdo. Então, se você tem Google Analytics no seu site, você acompanhar o tempo médio do usuário na página, quantas páginas por sessão, a taxa de rejeição, são métricas bem importantes. E se você vê que o seu usuário fica pouquíssimo tempo na sua página, você tentar aumentar o tempo do usuário, tentar entender por que ele está pouco tempo e aumentar esse tempo, vai fazer com que ele consuma mais anúncios. Se você conseguir aumentar as páginas por sessão, recomendando um conteúdo após 70%, 75% de scroll do conteúdo que o usuário está naquele momento, fazendo algum tipo tem algumas soluções de WordPress em que aparece um pop-up de um outro conteúdo, ou tenta levar o usuário para uma outra página. Isso faz com que ele navegue por mais tempo, aumente o número de páginas por sessão, e logo ele vai consumir mais conteúdo, mais anúncios, e a sua monetização vai melhorar. E um ponto que poucas pessoas... Eu digo que é um ponto que é muito importante, mas exige uma capacidade técnica, e poucas pessoas conseguem fazer essa otimização de forma adequada, é a velocidade do site. Há uma correlação direta entre velocidade e desempenho de anúncios. Quanto mais rápido um site, melhor o desempenho dos anúncios. O motivo é porque os anúncios carregam mais rápido, o usuário acaba vendo esses anúncios, tem uma taxa de visibilidade maior, e acaba ajudando muito na usabilidade do site. Então, se você não parou para otimizar a velocidade do seu site, utilizando um cacheamento automático, utilizando alguma solução como Imagify ou Upload Care para as imagens, lazy loading de conteúdo, lazy loading de anúncios, eu recomendo que você pare para fazer essa análise, porque é muito importante que você minimize o tempo de carregamento, e eu posso te garantir que a cada segundo a menos de carregamento do seu site, você vai ver uma diferença nos resultados com anúncios. E algo que eu tenho visto que o pessoal está sofrendo bastante ultimamente, e está muito relacionado com não respeitar as regras que a gente apresentou aqui até o momento, é a questão da penalidade de clique duplo. Se você não sofreu essa penalidade, para explicar para todo mundo como funciona, o Google, se ele percebe que está tendo muito clique acidental e inválido na sua conta, ele pode colocar uma penalidade em que o usuário tem que clicar 2 vezes para converter naquele anúncio. Então ele clica uma vez e aparece um botão de visitar site, ele precisa clicar de novo. Como você deve imaginar, o CTR dos anúncios cai drasticamente. A gente tem visto queda de 2, 3 vezes no CTR,
e logo nas receitas quando essa penalidade é imposta num site. Se você foi atingido por essa penalidade, dá para resolver isso. O que você tem que fazer? Você tem que corrigir esses posicionamentos que estão gerando cliques acidentais. Então, aumente o espaçamento entre os anúncios. Se você não está usando um espaçamento entre 20 a 50 pixels, aumente o espaçamento entre qualquer unidade de anúncio, qualquer outro elemento do site. Você pode adicionar linhas antes e depois. Você pode adicionar o rótulo de anúncio, se você não fez isso ainda. E algo que a gente tem visto para corrigir o que é chamado de reflow, quando o anúncio ele carrega e ele faz com que o conteúdo mude de posição, você pode fixar o tamanho mínimo do anúncio. Então, mostrando na prática um antes e depois, aqui está antes um posicionamento de anúncio que não respeitava muitas regras, então você vê que o conteúdo está bem perto do anúncio, que a palavra anúncios ali ela não está tão evidente, e tem um depois, né, em que foi inserido linhas, foi aumentado o espaçamento entre palavras e o anúncio, e foi fixado o tamanho do anúncio. Então isso tem essa prática, implementando essas técnicas, muitos dos clientes que foram atingidos com essa penalidade, a gente conseguiu reverter a penalidade em algumas semanas. E se você utiliza o Ad Inserter, eu não queria aqui deixar muito técnico, mas no próprio Ad Inserter você consegue fazer o aumento dos pixels de distância entre conteúdo e anúncio, consegue mudar o label, né, o rótulo dos anúncios, e eu até dei um exemplo aqui de CSS de como você fixar a altura mínima. Então, nesse caso, eu coloquei ali um código de CSS em que a altura mínima do anúncio ela é fixada, e isso faz com que o tamanho do anúncio ele seja determinado antes do anúncio carregar, e evita com que, digamos que carregue um anúncio 300 por 250, enquanto o tamanho estava setado para 320 por 100, e faz com que isso empurre o conteúdo para baixo. E se o usuário está dando um scroll, ele pode clicar sem querer no conteúdo e acabar clicando no anúncio, e isso gera um clique acidental. É um problema bem grave que acarreta nessa penalidade de clique duplo que foi mencionada. Em relação às dicas de posicionamento, seria isso. Eu acho que essas são as principais dicas. A parte de análise seria o primordial para você fazer no seu site. Então, se você não fez essa análise de posicionamento de anúncio, faça. Eu recomendo bastante. Tem até um post que eu vou mandar aqui da Monetize More, que ajuda nessa análise. Só um instantinho. E se vocês querem aprender mais sobre Google AdSense, eu recomendo o nosso curso do Google AdSense. Eu até deixei um cupom aqui, Semana do AdSense. Durante essa semana, esse cupom ele vai ser válido e ele dá direito a 25% de desconto. E o feedback do curso tem sido bem legal. Então, esse curso te dá acesso a todas as nossas aulas sobre Google AdSense, otimização utilizando a plataforma, e, é claro, acesso à nossa comunidade de AdOps e a nossa expertise, né? Tem todo um suporte em relação ao curso que você pode contactar o nosso time. Antes de entrar nas dúvidas, eu só queria salientar a agenda dos próximos dias. Então, amanhã a gente vai falar de como se proteger de tráfego inválido. Se você tem problemas com tráfego inválido, eu recomendo bastante você participar do webinar de amanhã. Na quinta-feira, eu vou falar um pouquinho de monetização além do AdSense, então como melhorar a monetização do seu site, como utilizar Google Ad Exchange, header bidding, regras de preço, e não só isso, mas como fazer um SEO voltado a publishers. A gente vai trazer o Eduardo Borges, que é dono do curso SEO Comprovado. Ele atua na indústria há mais de 10 anos, principalmente na área de SEO. Ele vai dar várias dicas em relação a isso, então eu não perderia o webinar do dia de quinta-feira agora,
de como melhorar a monetização do seu site. E para fechar a semana, na sexta, a gente vai ter uma aula de como comprar tráfego e monetizar com anúncio. Então, para quem faz a aquisição de audiência, para quem compra tráfego, quer entender mais sobre Taboola, sobre Outbrain, ter uma visão de como começar, eu recomendo bastante que você participe da aula do dia 5. Ou daí, eu acho que o problema é no seu áudio, porque aqui o pessoal está dizendo que está normal. Talvez tentar entrar e sair novamente. Em relação à agenda, seria isso, pessoal. Agora eu vou para as perguntas aqui. Teve bastante pergunta interessante para a gente responder. Então, deixa eu voltar aqui. O Felipe perguntou se em um conteúdo paginado é melhor eu usar o botão próxima página na parte superior ou inferior, pois uma força o rollout, porém corre um risco maior dele sair. Olha, Felipe, eu recomendo você testar. Eu vejo a maioria dos sites que utilizam próxima página, eu vejo colocar no final. Você pode até ver o site Desafio Mundial, eles colocam uma paginação meio que sanduíche, é no final, daí um anúncio no meio e uma outra paginação. E depois conteúdos recomendados. Você pode testar essa estratégia. Antes, eu não vejo com muita frequência, mas assim, eu recomendo você testar e acompanhar a métrica de receita a cada 1000 sessões e de páginas por sessão. Se você vê que você coloca o botão próxima página antes e ele está melhorando a sua receita, então quer dizer que para o seu tipo de tráfego, para o seu tipo de usuário, essa estratégia é melhor do que colocar depois. Então realmente recomendo testar. O Vinícius Lino perguntou, sobre o posicionamento automático, eu utilizo o Ad Inserter Pro. Existe algum cuidado especial para que não seja violada alguma política do Google? Se você utiliza tags do AdSense, o único cuidado que eu veria é a ferramenta do AdSense de Auto Ads, ela é passível de erros, né? Então, às vezes, o Google coloca um posicionamento de anúncio num local que não deveria. Tanto que no próprio termos e condições diz que você pode ser banido utilizando o Auto Ads, que é algo que pouquíssima gente sabe. Então, quando você utilizar o Auto Ads, sempre faz a checagem no seu site para ver se o posicionamento do Auto Ads ele aparece de forma adequada. Se você quer ter um controle mais refinado, eu recomendo o posicionamento manual. E aí no posicionamento manual você pode fazer a inserção a cada 3 parágrafos, antes de cada subtítulo. Ou se você utiliza as tags da Monetize More, você pode pedir para o suporte e eles vão te dizer quais são os posicionamentos que a gente vê os melhores resultados e podem até te ajudar nesse setup do WordPress. O nosso time tem bastante cliente que acaba dando acesso ao WordPress e a gente faz o setup para eles, né? Quando o cliente não tem muita experiência com a parte do Ad Inserter ou até a customização do CSS dos anúncios. Por exemplo, o Ad Anchor utiliza o posicionamento automático pelo Ad Inserter. Se você faz pelo Ad Inserter utilizando uma tag da Monetize ou do seu GAM, não tem problema nenhum, desde que você não coloque o tamanho 300 por 250 no Anchor, porque daí ocuparia muito espaço da tela, e se você tiver mais de 50% de anúncio na tela, isso é considerado uma violação. Sempre tentar manter essa dualidade, né, esse balanço entre anúncio e conteúdo. O André Luiz perguntou, dá para usar Anchor Ads em páginas AMP? Dá sim. Se eu não me engano, a gente tem um conteúdo para isso. Se você digitar Ad Inserter AMP, ele vai te mostrar como fazer a inserção de rodapé no AMP. Você vai ter que colocar um atributo Anchor no header, e daí você faz você coloca a unidade no rodapé e fixa ela, né? Se você ficar com dúvidas em relação a isso,
pode mandar um e-mail para nossa equipe e eles fazem o setup para você. Lembrando que no AdSense você não pode fazer essa inserção manual, né? Então tomar bastante cuidado se você estiver usando AMP. O Guilherme perguntou: boa tarde, pessoal. Meu objetivo é usar o sistema de anúncios automático do Google AdSense. O que preciso fazer para começar a usar esse sistema? Preciso preparar meu site para isso? Ainda não fui aceito no AdSense. Fala, Guilherme. Cara, é bem simples. Quando você for aceito, vai ter uma aba de anúncios automáticos, Auto Ads. Você vai nessa aba e você simplesmente habilita e você pode entrar nas configurações e setar. Tem algumas configurações em relação a quais formatos você permite, rodapé, vinheta, qual a densidade de anúncios desejada. Então você pode fazer o teste dessas configurações. E se você tiver alguma dúvida, a gente tem um conteúdo sobre isso, sim. E no nosso curso também de AdSense a gente mostra quais que são as configurações que a gente recomenda. Lembrando que é sempre válido testar, né? Por exemplo, eu já ajudei alguns publishers com a parte de auto ads e a gente percebeu que tirar os anúncios vinheta melhorava a monetização, porque mantinha o usuário mais tempo no site e acabava que o usuário consumia mais anúncios. Então muita gente acha que colocar mais anúncios vai melhorar a receita e nem sempre é o caso, né? Então sempre testar para o seu tipo de tráfego e lembrando que se você colocar vários anúncios ali, poluir a usabilidade, talvez o seu usuário não volte, ou talvez aumente muito o carregamento do seu site e a experiência seja tão ruim que afete outros pontos do seu site, né? O Vinícius falou que utiliza o Imagify, eu realmente recomendo também, e o Upload Care é outra alternativa muito boa. O André perguntou: e quanto a recarregar os anúncios a cada X segundos, vale a pena? Fala, André. Cara, refresh de anúncios vale muito a pena. É uma estratégia bem recomendada se você não faz ainda. A gente utiliza, é uma das nossas funcionalidades no nosso código. Só lembrando que você tem um recarregamento que a gente chama de um recarregamento burro e um recarregamento inteligente. Se você recarrega todas as unidades sem olhar para a visibilidade, isso é um recarregamento burro, porque você pode estar recarregando unidades que nem foram vistas pelo usuário. A forma inteligente é você levar em conta a visibilidade do anúncio. Então, na nossa plataforma, a gente só recarrega anúncios que foram vistos pelo usuário. Isso faz a total diferença, porque muitos sites eles querem recarregar os anúncios, fazem isso para todos os ads, sendo vistos ou não, e acaba que ao longo dos meses o site é listado na, digamos, lista negra dos anunciantes. Os anunciantes param de comprar nesse site e o RPM de página, de impressão, cai drasticamente. Então, tomar bastante cuidado com isso. Legal, pessoal. Acho que foram todas as dúvidas. A gente colocou aqui o link do webinar de amanhã. Lembrando que amanhã vai ser sobre como proteger seu tráfego, proteger seu site de tráfego inválido. Eu vejo bastante dúvidas na comunidade do Facebook. A nossa equipe também recebe bastante dúvida em relação ao tráfego inválido. O pessoal que compra tráfego no Facebook tem bastante problema com relação a isso. Então, se você tem esse problema, se você já teve alguma conta do AdSense restringida, bloqueada por tráfego inválido, recomendo participar da aula de amanhã. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não foi respondida, ou se você quer uma análise mais detalhada, alguma coisa que você não quer compartilhar aqui, fica à vontade para me mandar um e-mail, pedro@monetizemore.com. Eu vou responder assim que possível. E ao final dessa semana, o pessoal que ainda não usa nossos serviços e quiser ter uma consultoria gratuita, a gente pode fazer essa análise do seu site e, sem compromisso, te ajudar a melhorar a monetização. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença e agradeço novamente. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Vejo vocês amanhã. Um abraço.